é My Fat Greek Wedding. Várias das pessoas que estão aqui assistindo esse filme, muito engraçado, muito divertido, não tem nada ruim no casamento, no filme, mas você vê um filme simples como esse, que a gente aluga, que a gente vê várias vezes, é a história de uma mulher grega que vai casar com um rapaz americano, e tudo o que acontece na família, principalmente da família grega, em aceitar esse rapaz americano. Mas se você prestar atenção, aquela moça que casa no final, ela tem relacionamento com aquele rapaz antes do casamento e ela é pedida em casamento por ele depois deles terem um relacionamento sexual. Embora não aparece isso claramente no filme, há essa sugestão. Por exemplo, eu que fui criado na igreja, eu que fui criado numa outra geração, eu nasci em 1961, a minha geração é outra do que a dos meus filhos, meu filho nasceu em 84, minha filha em 86. Então, eu posso assistir um programa desse, eu vejo isso, eu acho engraçado, mas na minha mente eu sei que aquilo está errado. Na minha mente eu sei que aquilo foi só um filme, que embora aquele filme foi maravilhoso, foi engraçado, a gente sentou, a gente riu, foi muito legal, mas havia uma mensagem dentro daquele filme dizendo que é ok ter sexo fora do casamento, é ok ser pedido em casamento depois do relacionamento, é ok ir para a lua de mel, ter um casamento, casar com véu e grinalda, mesmo tendo tido aquele relacionamento. Na minha mente eu consigo separar, a mente dos nossos filhos não conseguem separar. Se você fizer uma entrevista com seus filhos, com as crianças que estão sendo criadas nos dias de hoje, eles não têm os mesmos valores que nós tínhamos. A rapaziada hoje, os jovens de hoje, eles acham que o sexo fora do casamento, antes do casamento é ok, e que qualquer outra coisa, eles entendem que a Bíblia fala sobre isso, mas eles não praticam ou não acham que é tão importante. Repórteres, jornais, revistas, tudo que nós ouvimos na mídia é contra a família e contra o casamento. Vamos olhar o sistema social e político. Aborto. Aborto em demanda é um problema tremendo que nós vivemos na sociedade no dia de hoje. Nos Estados Unidos, cada dia, milhares de crianças estão sendo abortadas. Independente do que você pensa da política, ou se você gosta ou não do presidente ou das pessoas que estão no poder hoje, nós estamos vivendo num momento em que as leis de aborto estão sendo favoráveis, que todas as restrições que a administração passada colocou a respeito do aborto estão sendo desfeitas. Divórcio rapidamente sendo aceitos, não só no meio da sociedade, mas no meio de crentes também. Eu vivi numa época, e eu sei que alguns de vocês viveram também, que não havia divórcio, havia um desquite. E uma pessoa desquitada era uma pessoa que realmente, para passar pelo desquite, ela tinha que realmente pensar muito sobre isso, porque havia grandes consequências. Hoje, o divórcio é algo normal. Entenda, por favor, eu não estou falando contra o divorciado, eu entendo de situações, eu sou conselheiro de casamento, mas nós temos um problema muito grande. E, infelizmente, sabe quem fala contra aborto e divórcio? Não é os evangélicos, não são os evangélicos, não é a igreja protestante. A única voz no mundo hoje contra aborto e contra divórcio é a Igreja Católica Apostólica Romana e o Vaticano. Não estou dizendo os católicos, mas a posição da Igreja Católica Apostólica Romana, através do Papa e do Vaticano, é a única voz forte hoje contra o aborto e contra o divórcio. O índice de divórcio entre os protestantes na igreja cristã é tão alto quanto no mundo. Em alguns lugares mais alto do que as pessoas que não são crentes. Sexo antes do casamento, redefinição do casamento, adultério, aceitação do homossexualismo como estilo de vida. Novamente, não estamos falando da pessoa, nós temos que ter amor. Estamos falando da aceitação do homossexualismo como estilo de vida.
Eu estava falando com uma pessoa ontem, e estávamos conversando sobre essa mensagem, eram 3 pastores conversando, eu, meu irmão, pastor Flávio, e mais um pastor que é um pastor dessa área que quis conversar conosco. E a gente estava falando sobre a mensagem e um deles falou comigo algo que eu pensei que era um exagero. E eu fui buscar e fazer uma pesquisa se era verdade. A pesquisa diz o seguinte, que 70% de afro-americanos, ou seja, de americanos negros, não participaram de um casamento, nunca tiveram a experiência de ir a um casamento e, portanto, não tem nenhuma referência do que o casamento é. 70%. Crianças crescem sem referência de um pai, mais e mais os filhos estão sendo criados em lar que sofreu um divórcio. As drogas hoje é um problema muito grave que tem entrado na família e destruído família. Vamos olhar a pressão, o ataque no sistema educacional. Eu fui criado, e talvez você também, numa época em que o professor era o líder da classe, em que o professor, na sala de aula, tinha respeito. Eu nunca me esqueço de uma vez ter uma professora de química bem baixinha, e quando ela entrou, as pessoas fizeram um pouco dela pela sua estatura, mas aquela mulher, quando ela falou, ela demandou respeito de todas as pessoas. Isso foi no terceiro ano do 2º grau. Hoje em dia, as pessoas não respeitam liderança. Nas escolas, os professores não têm nenhuma liderança com seus alunos. Os alunos praticamente fazem o que querem dentro da sala de aula. E o que acontece então é porque eles passam 8 horas na sala de aula com a referência, aquele é o líder, o professor. Então eles não respeitam o professor, em casa não respeitam os pais, na igreja não vão respeitar pastores, não vão respeitar líderes, não vão respeitar autoridades. Nós estamos vivendo num momento difícil. No sistema educacional, um outro problema. Hoje o sistema educacional ensina que tudo é relativo, que não há mais absoluto. Pensa nisso. Se você crê que tudo é relativo, que não há nada mais absoluto, então a verdade é relativa. O que é verdade para mim, talvez não é verdade para você. É isso que está sendo ensinado nas escolas. E aí nós temos mais um ataque, que é o sistema financeiro. Nós cremos no capitalismo, vivemos num país que preza o capitalismo, não somos socialistas nem comunistas, mas vamos ser sinceros, o capitalismo é antifamília. Essa busca de dinheiro, essa busca de comprar é antifamília. E o exemplo disso é que a maior parte das crianças que subiram aqui hoje, a maior parte das crianças da nossa igreja, a maior parte das crianças no dia de hoje estão sendo criadas sem a presença da mãe e sem o afeto do pai. Quando nós saudamos essas mulheres aqui na frente, é porque nós entendemos que a mãe é importantíssimo para o desenvolvimento de uma criança. Os primeiros 6, 8 anos de uma criança precisa da presença da mãe. Mas hoje em dia, por causa do sistema financeiro, da necessidade financeira, o que acontece? As pessoas estão sendo criadas sem a presença da mãe, sem o afeto do pai. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Timóteo. Eu queria ler essa passagem na Nova Versão Internacional, porque ela é importante na Nova Versão Internacional. Se você tem qualquer outra tradução, você pode abrir. Eu não vou projetar, porque eu queria que você lesse na sua Bíblia. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, baseado em tudo que vocês ouviram eu falar. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, verso 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos ferozes, tempos selvagens. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, e olha o que diz aí, ingratos e ímpios, e na NVI diz assim, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,